Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal, aqueles que acompanham nossas atualizações sobre mediação, conciliação e arbitragem. Em nossa última atualização, nós falamos da mediação e da conciliação no aspecto da recuperação judicial. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre a arbitragem ad hoc. A arbitragem ad hoc e a advocacia, né? De sorte que a lei de arbitragem, que define como cláusula compromissória a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se à arbitragem nos litígios que possam surgir relativamente a tal contrato, na qual as partes reportam-se às regras de um órgão arbitral institucional e processada conforme as regras, podendo ainda as partes estabelecerem na própria cláusula ou em um documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem, de acordo com o que está previsto nos artigos 4º e 5º da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96. A Lei 9.307 de 96. Então, de forma que não difere do compromisso arbitral a cláusula compromissória, que como tal é vinculante em contrato de arbitragem institucional. Portanto, em sendo assim, a cláusula ad hoc, formulada autonomamente e independente pelas próprias partes, é um compromisso arbitral institucional. É de se observar que tal cláusula previne a solução de eventual conflito futuro que venha ou que possa ocorrer no momento de suas obrigações, vinculando então o órgão institucional, aquela Câmara de Arbitragem, na qual elas se submetem, né? Bom, em sendo a cláusula ad hoc independente e própria de convenção autônoma, tal procedimento é que elegem seus próprios árbitros e estipulam regras de procedimento para a solução do conflito, além de excluir o poder judiciário do conflito ou controvérsia existentes entre as partes. A convenção de arbitragem, por ser uma convenção na qual as partes decidem submeter os litígios que surgem em decorrência de uma determinada relação jurídica contratual ou extracontratual, pode então revestir uma cláusula compromissória em um contrato ou a uma convenção autônoma, ou seja, um comando da disposição que é a convenção e que pode revestir a forma de uma cláusula compromissória em uma arbitragem institucional ou que pode também revestir a forma de uma convenção autônoma, se referindo à arbitragem ad hoc. Por certo é que todas as cláusulas compromissórias ou compromisso
estatuem as regras e os requisitos indispensáveis em nossas leis de arbitragem, na conformidade lá nos artigos 3º, 4º, 5º, o 4º, parágrafo 1º e 2º, o 5º, o 5º, o 7º, parágrafo 1º, do 1º ao 7º, o 8º, o 9º, no parágrafo 1º e 2º, o 10º, o 11 e o parágrafo único e o 12, todos eles da Lei 9.307 de 96. De acordo, ou seja, de certo que a nossa lei de arbitragem, regulando o seu procedimento até o final, com a respectiva sentença arbitral, obedece aos princípios constitucionais e do devido processo legal, que são indispensáveis à sua legitimação, legalizando ou fazendo com que seja legalizado e dê proteção do procedimento, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Observamos também que a lei da arbitragem regula e legaliza a exigência e atuação de técnico profissional, de advogados que tenham conhecimento jurídico, que são indispensáveis à realização e acompanhamento do procedimento, seja na forma institucional ou na forma ad hoc, seja na forma facultativa ou postulada pela parte, para que possa representá-la ou assisti-la em todo o procedimento, sob o dever profissional de fazer e observar as regras e procedimentos da arbitragem, de acordo com o que está previsto lá no artigo 21, parágrafo 3º da Lei 9.307. Também arguir questões relativas à competência, suspeição, impedimento do árbitro ou árbitros, bem como suscitar nulidades, invalidades ou ineficácia da convenção da arbitragem. Também está previsto lá no artigo 20 da lei, respeitando, porém, os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro, conforme está previsto lá no artigo 21, parágrafo 2º. Além de que está também daquilo que está previsto nos artigos 22, 26, 30, 31, 32, 34 e seguintes da Lei da Arbitragem. O procedimento ad hoc, acompanhado por profissional da advocacia, desde o início do procedimento até a edição da sentença arbitral, não obedecem às regras dos procedimentos técnicos jurídicos, mas sim devem obedecer às regras instituídas na própria lei da arbitragem, obedecendo posturas dos procedimentos arbitrais que é distinto do processo judicial, e também obedecendo e de conformidade de nossa legislação que o regula. A mediação chamada ad hoc é um procedimento por meio do qual, por meio de mediadores que atuam fora do âmbito das câmaras, daquelas câmaras de mediação. Por sua vez, é uma arbitragem
sem qualquer apoio institucional. Portanto, como regra, as partes não possuem um espaço físico da Câmara ou também não possuem um espaço, um regulamento de suporte. As reuniões e audiência da arbitragem ad hoc ocorrem em qualquer local físico que as partes assim desejarem. E podem também delegar esta tarefa a um árbitro, se quiserem, né? Na mediação ad hoc, que é a nomenclatura utilizada para definir o procedimento realizado pelo mediador, que atua de forma autônoma na solução de conflitos, no âmbito extrajudicial, esta categoria de mediação é o oposto da mediação institucional, que é aquela realizada pelas câmaras privadas que atuam de forma extrajudicial ou nos centros de resolução de conflitos no âmbito do poder judiciário. O mediador ad hoc pode ser qualquer profissional, independente da formação acadêmica, mas devidamente capacitado. No caso dos advogados, que também atuam como mediadores, cumprindo os critérios legais, existe a vantagem do conhecimento técnico das normas jurídicas, o que, de certa forma, pode facilitar na resolução do caso em concreto. No caso de contratação de um mediador ad hoc, esta pode ser prevista já no momento de celebração do contrato entre as partes. E, por outro lado, mesmo se não ocorrer a previsão contratual, as partes interessadas, quando estiverem em um conflito, podem procurar por um profissional ad hoc, firmando desta forma um compromisso de mediação ou uma cláusula contratual prevendo a resolução de eventuais conflitos pela via extrajudicial. No entanto, não elimina outras formas de solução de conflitos, inclusive pela via judicial. O que se garante com a mediação é um método mais célere e dinâmico para a resolução de um conflito e dar fim a um problema. Dentre outros critérios, o principal parâmetro para se contratar um mediador ad hoc é que este profissional obedeça aos quesitos da Lei 13.140 de 2015, especialmente lá no seu artigo 2º, que nos norteia que a mediação será orientada pelos princípios da imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, buscar o bom consenso, confidencialidade e boa-fé. Além de que a escolha do mediador ad hoc tem que ser unânime entre as partes, para que não se sinta, uma das partes não vá se sentir menos favorecida em detrimento da outra. E que o mediador também deve ter sempre em mente a consciência de que seu principal papel entre as partes é o de garantir o retorno do diálogo, além de favorecer que as partes construam uma solução que permita a retomada de uma conveniência harmônica
Vamos ficar por aqui, já se demandam 15 minutos de conversa. Esperamos ter contribuído com todos vocês de alguma forma e prometemos, em uma próxima oportunidade, postar novas atualizações sobre a mediação, a conciliação e a arbitragem. Pedimos aos que assistem nosso canal que façam a sua inscrição e nos ajudem com comentários e críticas para que possamos assim então melhorar o conteúdo do canal. Forte abraço a todos e até uma próxima atualização.